O Senhor esteja convosco. Ele Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graças, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era conhecida estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, também você que nos acompanha a partir do YouTube e do Facebook, se nós fizermos um breve apanhado deste advento, nós vamos ver que a grande intenção desse tempo é de fato nos preparar para a chegada do Senhor. O primeiro domingo tinha como palavra-chave vigiai. Era um convite a abrir os olhos, a ficar atento, pois o Senhor está perto. E perto significa não só perto no tempo, mas próximo. Próximo no rosto do próximo. No segundo domingo nós ouvimos a palavra-chave, era preparai. O convite era aplainar os caminhos do Senhor. Tirar todo obstáculo, tirar tudo aquilo que atrapalha o caminho, para que assim pudesse haver encontro entre nós e o Senhor, porque certamente o Senhor vem ao nosso encontro e nós queremos ir ao encontro dele. Então, para que haja esse laço, é preciso tirar tudo aquilo que é obstáculo. O terceiro domingo, domingo passado, domingo conhecido como o domingo da alegria, convidava justamente a isso: alegrai-vos, pois o Senhor vem salvar-vos. O convite à alegria, a deixar cair as escamas das tristezas que cobrem os nossos olhos, a confiar no Senhor, pois Ele se põe ao nosso lado na tarefa dura, custosa da libertação. E hoje nós somos apresentados ao símbolo magno do Advento.
E esse símbolo magno do advento é uma pessoa, e é Maria. Por que Maria é o sinal magno do advento? Porque esse advento é tempo de esperança e tempo de espera, é tempo de abertura do coração, de preparar a terra do nosso coração para receber o Cristo. Não há ninguém melhor, não há ninguém que tenha feito isso como discípula verdadeira do Pai, que não Maria. Ela abre não só o seu coração, mas também o seu ventre ao Senhor. E abrindo-se inteiramente ao projeto de Deus, ela se torna sinal de espera. Então toda a liturgia de hoje não nos convida a outra coisa senão isto: olhar para Maria como discípula perfeita e junto dela buscar também encarnar Jesus, ou deixar que Jesus se encarne na nossa vida. Porque é isso que nós vamos celebrar na próxima semana com o Natal do Senhor. Que o Verbo, a palavra, se faz carne. E ela se faz carne não sobre uma manjedoura, ela não se faz carne num presépio distante, no tempo e no espaço, mas ela se faz carne no nosso meio, porque Ele está no meio de nós, como nos lembrava também o domingo passado. E hoje a liturgia vem nos aproximar desse mistério de Jesus. A primeira leitura, com a profecia de Natã. Natã recebe de Deus a profecia que ele apresenta a Davi. Davi é rei, ele quer construir uma casa para o Senhor, um templo. Davi é um bom rei, é um rei que é tido com muito carinho pelo povo de Israel até hoje. Mas isso não significa que ele não tivesse suas ambiguidades, suas fragilidades e seus pecados. Mesmo assim, ele quer construir uma casa para o Senhor, um templo para lhe servir de habitação. Mas o Senhor, de outra parte, é Ele quem vai construir uma casa para Davi. O profeta brinca com a expressão casa. Enquanto Davi quer construir uma casa de pedra, um templo, Deus vai construir uma casa para Davi, que é a família, a dinastia, o reinado de Davi, que não terá fim. Essa profecia, então, diz a Davi que o seu reinado jamais acabará. Deus vai fazer aparecer da estirpe, da casa, da família, da geração de Davi, um rei, e um rei fiel. Então Deus faz uma aliança com o seu povo. Deus é este Deus da aliança. É este Deus que se põe ao lado da história humana e que se propõe sempre a continuar a história humana junto com o ser humano. Então Deus é aquele que quer que a sua história junto com o ser humano tenha uma continuidade, tenha um desenlace. Quem é este rei da estirpe de Davi que vai erguer um trono que não terá fim? Nós, como cristãos e cristãs, sabemos, é o próprio Jesus Cristo. É Jesus Cristo este rei, da estirpe de Davi, porque filho não só de Maria, mas de José, como nos diz o Evangelho de Mateus, que nós meditamos ontem. E sendo José da estirpe de Davi, ora, Jesus então está incluído na família de Davi, porque pai é aquele que dá um nome, pai é aquele que aceita, que acolhe.
é aquele que cria na época de Jesus, sobretudo. Portanto, Jesus está nessa linhagem. Mas o Evangelho vai nos apresentar este retrato de Jesus que muda completamente a nossa ótica sobre ele. Espera-se um rei glorioso, espera-se um rei triunfante, espera-se um rei com pompas e circunstâncias, e nós já conhecemos a história e sabemos que Jesus vem de outro modo. E o Evangelho, com o texto de Lucas, se a gente tivesse tempo de demoradamente se deter em cada detalhe do texto, a gente veria com clareza absoluta que o que o evangelista quer mostrar é que Deus chega mudando a história por completo. Que Ele chega catastrofizando os nossos sentidos, virando de cabeça para baixo as nossas ideias, os nossos preconceitos. Em primeiro lugar, o fato de Deus enviar o seu anjo a Galileia, um lugar semipagão, um lugar desconhecido, malquisto pelas autoridades religiosas. Tanto é verdade que o Antigo Testamento não cita Galileia uma vez sequer. E mais ainda, o anjo vai a uma aldeia chamada Nazaré, onde deveriam morar por volta de 500 pessoas apenas, uma aldeia pequenininha. Era de fato a margem do mundo, um lugar estranho, desconhecido, malquisto, com gente ignorada. E esse anjo se dirige a uma mulher, a uma jovem. O texto diz, a uma virgem. A gente sabe que a tradição valorizou demais a virgindade, como se ela fosse uma coisa muito boa. Mas na época de Jesus, não. Uma mulher, ela tem valor se ela tem filhos, especialmente se for homem. E ela, se for casada, tem valor, mas se não tiver nenhuma coisa nem outra, não tem valor nenhum. Uma mulher estéril, uma mulher que fica virgem e não é desposada nunca, essas mulheres não encontram valor na época. Então essa mulher virgem, uma mulher que também está à margem, é dela que Deus vai fazer protagonista de seu plano. E isso muda tudo. Numa época em que as mulheres são desprezadas, o plano da salvação começa fazendo das mulheres protagonistas. A igreja devia escutar isso uma vez mais, porque não existe igreja sem a presença protagonista das mulheres. E então, Maria ouve a mensagem do anjo. E o anjo não chega falando como os judeus. Quando um judeu chega na casa do outro, ele diz shalom, que quer dizer assim, paz. Não, Deus não está preso a culturas. Jesus não nasceu judeu porque assim este povo é preferido. Não. Jesus nasceu humano, porque humano nos atinge a todos, nos salva a todos. O anjo diz, alegra-te, cheia de graça. Alegra-te é a mensagem que Deus traz, a mensagem que rompe as tristezas, é uma boa notícia. Será que nós estamos preparados para nos abrir à mensagem de Deus como boa notícia? Ela vai livrando a gente dos pesos, ela vai soltando as nossas amarras, ela vai ajudando a gente a atravessar as nossas cruzes. Alegra-te é uma mensagem, afinal, que nos põe de pé, que recorda a nossa verdadeira dignidade, que nos faz nos sentir gente. Se não for, tem qualquer coisa de errado. Se não for, tem qualquer coisa de menos divino nessa mensagem do que a mensagem de Deus certamente tem.
Porque a mensagem de Deus é uma flecha de luz na nossa escuridão. Alegra-te. A mensagem destinada a Maria não é só para ela, porque é para todos nós. E ela mesma sabe disso. Ela mesma cantará que o que é feito com ela é feito para todos. Cheia de graça, não porque ela seja privilegiada. Não nos enganemos. Aliás, a melhor tradução aqui é: ela está cheia do amor gratuito. Ou seja, o amor de Deus não exige virtudes. Isso é difícil da gente entender. Muito difícil. Porque a nossa relação com Deus é barganha, é comercial, é amedrontada. E de repente a gente aprende que a relação com Deus é a experiência de um amor que não exige nada. Absolutamente de graça. Tão de graça que muda a nossa vida, que enche a nossa vida, transforma inclusive a nossa vida. E aí sim tem sentido viver uma vida valorosa, com virtude, por pura gratuidade a Deus. Vejam como esta mulher é protagonista. Ela não vai só gerar, ela vai dar à luz e ela vai pôr o nome. Essa terceira ação nunca pertencia a uma mulher. Pôr o nome, eu acabei de dizer, é missão do Pai. Mas aqui é Maria quem vai pôr o nome. Se a gente pegasse o texto de Lucas e comparasse com um capítulo anterior, a gente ia ver o que o Lucas está querendo fazer, o evangelista. Zacarias recebeu o anúncio do anjo num templo, ele que era sacerdote. No centro, um sacerdote duvida. Na margem, uma jovem desprezada acredita. O paralelo é perfeito para dizer: a religião não está preparada, muitas vezes, para acolher o sagrado. Às vezes, Jesus nasce na quebrada. E é na quebrada que ele é aceito. Às vezes, Jesus nasce mais na periferia do que nos grandes centros. Mais entre os pobres do que nos grandes templos. Mais entre os não religiosos do que entre os religiosos, cheios de arrogância e de prepotência. E então, Maria se coloca à disposição deste Senhor que vai se fazer Deus conosco e que não é um rei como os outros reis, que não é um rei como o rei Davi, mas que é um rei porque serve. E Maria, cumprindo o Evangelho antes do anúncio do Evangelho, diz: eis aqui a serva do Senhor. Então a gente pode percorrer este Evangelho compreendendo as palavras do anjo também na nossa vida. Alegra-te, não tenhas medo, o Senhor é contigo. Porque estas palavras também têm que se cumprir em nós para que seja Natal hoje, para que seja Natal amanhã, para que seja Natal sempre, para que a gente celebre o Natal de fato. Vamos pedir que por intercessão de Maria, de fato a nossa tristeza fique para trás, que o nosso medo fuja de medo e que a gente saiba que o Senhor está conosco. Amém.